Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, que basicamente era por que antigamente pontes, mesmo tendo 3, 4, vamos quantos fossem, eram feitas biapoiadas. E aqui eu criei 4 alternativas. Tá? Então, é uma questão que você vai ver, até postei uma foto no Instagram, mas as pessoas faziam as obras de pontes metálicos e tudo mais, padrões metálicos antigamente, mas eles faziam uma treliça indo do primeiro ao segundo vão e eles faziam uma outra treliça separada indo do segundo ao terceiro vão. Eles não emendavam uma na outra, né? Se colocasse uma barra aqui, ó, elas trabalhariam em conjunto, ou seja, quando um caminhão passasse nesse vão, esse vão auxiliaria. Eles não faziam isso. E a pergunta é, por que eles não faziam isso, sabendo que hoje a gente faz isso? Tá? Então vamos lá. Eu coloquei alguns alternativas, tá? A opção A é que evita cortante pesado. Né? Porque o problema que eu tenho quando eu coloco uma barra aqui, ó, certo? Tá? É que é o quê? Bom, essa base central aqui, ela pega, a princípio, 50% da carga se não tivesse essa barrinha aqui. Tá? Isso estou falando carga, que eu nem sobrecarga, né? Porque o primitivo vai variar, tá? Mas vai ser próximo disso de qualquer maneira. Colocando essa barrinha aqui, ó, a carga deixa de ser 50% e vai para 62,5%. Então, quando a gente trabalha com uma ponte contínua, qualquer viga contínua, o apoio interno vai receber como base 5/8 da carga total. Okay? Então, se a ponte tem 40 metros, 25 metros ou 20 para o apoio central, e vai vir 7,5 para cada lado da área de influência como um todo. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, é por esse motivo que eles não trabalhavam, porque daí evita que essas diagonais aqui arrebentem tanta compressão? E a resposta é porque o material, eu pergunto se o material for muito fraco, né? Porque mal bem o material é mais fraco, o material naquela época era mais fraco, né? Eu não conseguia há 100 anos atrás comprar um aço com a mesma resistência que a gente tem hoje. Então é um material mais fraco. É esse o motivo? A resposta é não. Por quê? Porque, ok, o que importa não é a carga nas diagonais. Porque mal ou bem, a questão é a carga total, os esforços totais na estrutura. Né? Porque, ok, aqui vai ter mais, mas aqui vai ter menos. Nessa barra vai ter menos. Então é só tirar aço daqui e mandar para cá. Pronto. Tá? Então a questão é, eu não vou economizar aço por causa disso, eu só estou mudando onde que eu preciso colocar o aço. Então não é por causa disso. Tá? Opção A, não é o caso. Né? Não, evita cortante pesado? Sim, mas não é uma vantagem nenhuma. Tá? Não muda nada no modelo final. No custo final da obra, por causa disso. Tá? Bom, opção B foi a segunda respondida. 181 pessoas que responderam o quê? Facilita a montagem. Ok? Agora entra a questão. Facilita a montagem porque, ok, aqui eu tenho uma ponte, e eu imagino que essa ponte aqui pesa, sei lá, 5 toneladas, né, de usar estrutura metálica. E aqui eu tenho outra ponte que também pesa 5 toneladas. Você vai pensar, ok, se eu tenho duas pontes separadas que pesam 5 toneladas, eu só preciso levantar 5 toneladas. Eu pego uma ponte de 5 toneladas, coloco do lado direito e coloco uma outra ponte do lado esquerdo. Pronto, coloquei uma aqui do lado direito de 5 toneladas, coloquei do lado esquerdo. O máximo que eu precisei levantar foi 5 toneladas. Agora, se eu tenho uma ponte de 10 toneladas, aí eu tenho que levantar 10 toneladas. O que vai ser o dobro, eu vou ter que trazer um maquinário maior. Imagina 100 anos atrás, como é que você levanta 10 toneladas? Né? Ok, tem maquinário, mas a maior parte do mundo, 100 anos atrás, não tinha maquinários consideráveis. Né? Era maquinário pequeno, leve, ok? Então, com uma baixa capacidade de motor. Então, se eu reduzo o peso pela metade, então mesmo que eu reduza 40% do peso da maior peça levantada, seria muito melhor, facilitaria a montagem. Né? É melhor pagar por 15 toneladas, não precisar levantar só 10, do que pagar 10 e ter que levantar 15. Okay? Antigamente era porque não tinha maquinário pesado. É o caso? Não. Mas toda a lógica eu expliquei aqui. Pois é. A questão é, e isso é uma questão que, assim que foi possível, assim que modificou essa questão,
pararam com essa questão de fazer pontes de vários vãos biapoiadas, exceto no caso do pré-moldado. Pré-moldado por quê? Porque daí a peça é separada, mas assim muitas vezes trabalha com ligação intermediária. A questão de metálicas cortou totalmente. Qual a questão aqui? Se eu tenho duas vigas separadas, eu preciso levantar 5 toneladas. Porque eu tenho vão, ok? Eu tenho que levantar essa viga e colocar no lugar. Agora, se eu tenho uma ponte com um vão de 10 metros, pode ser que a ponte pese 10 toneladas ou 2 toneladas, é uma questão crítica. Tá? Na verdade, esse método ele funciona mesmo que pesasse o dobro, ainda seria muito mais fácil de montar. Que é qual? É a ponte deslizante. Como que é esse método? Muito simples. Eu tenho uma base aqui, eu tenho a base intermediária que eu posso aproveitar aqui como um todo, né? E eu tenho outra base aqui, certo? Bom, vamos imaginar, deixa eu ficar tem um objeto maior aqui, tá? Vamos imaginar que aqui seja a minha ponte, tá? Vou pegar esse canivete aqui que é maior, tá? Então vamos lá. Só para mostrar o canivete maior aqui, ó. Mas imagina que a ponte está aqui, ó. O que que eu preciso fazer nesse caso? Bom, eu posso deslizar a ponte para a direita, ok? Agora entra a questão. Se fosse uma ponte muito pequena, ela cairia. Mas agora, ó, quando eu chego na metade do apoio aqui, ó, onde ela começaria a ficar para cá, ela já está apoiada aqui em cima. E depois eu só termino de deslizar a ponte. E eu tenho a ponte apoiada nos 3 pontos, sem nunca ter levantado ela. O que que eu preciso para isso? Eu preciso fazer a ponte de um lado, eu faço a ponte aqui desse lado, tá? Monta toda a ponte completa e tudo mais, coloca ela sobre umas toras de madeira que 100 anos atrás não era o problema. Onde que eu vou encontrar uma tora de madeira? Isso é uma questão que a gente tem essa tecnologia faz tempo, né? Do outro lado, pega, sei lá, 2 cavalos, amarra uma corda de um lado até o outro. Passar uma corda é muito mais fácil que passar uma ponte. Ok? E os cavalos puxam a ponte. Ok? 2, 3, 5 cavalos a mais. A questão é, pega alguns cavalos aqui, pega a ponte aqui, puxa ela e ela está no local. Então, facilita a montagem não era é muito mais complicado por não poder fazer essa continuidade. Ok? Até uma questão talvez seja o quê? Seria de colocar essa barra aqui, né? Que é o trabalho apoiado, coloca aqui, monta ela do jeito que eu acabei de falar, e daí tira essa barra, se for o caso. Tá? Mas não facilitaria muito, seria muito mais fácil ter uma ponte contínua, porque daí eu evito ter problemas de montagem. Só desliza ela até o local, eu não preciso levantar. Ok? Desliza até o local, colocou no local, pronto. Acabou a história. Tá? Então, facilita a montagem? Não. Próxima opção, menor peso, né? Porque a gente for pensar, ok, essa ponte pesa 5 toneladas, essa 5, mas se eu juntar as duas, colocar essa barra, o jeito pesa 12 toneladas. 2 toneladas de aço é um custo considerável. 100 anos atrás era mais ainda, porque atualmente, se eu pegar quanto que custa uma hora de um funcionário, quanto custa um quilo de aço, a gente vai ver que uma hora de um funcionário é mais cara que um quilo de aço. Antigamente, a hora valia menos e o aço valia mais porque era mais demorado para fabricar aço. Então, a questão é, se eu for pensar, ok, vai ter um peso maior, talvez mesmo com essas complicações de montagem e tudo mais, compense trabalhar com uma ponte mais leve, né, mais complicado, mais bem apoiada. É o caso? Não. Claramente não é o caso. Por quê? Porque uma estrutura engastada vai ter esforços menores. Ok? Tá? O que vai acontecer na prática? Vamos pensar uma viga bem apoiada contra uma viga bem engastada. Ok, vamos lá, tem 3 apoios aqui, ó, tá? Se eu tenho uma viga aqui, ó, aqui, tá? O que vai acontecer é que ela vai ter um diagrama de momentos aqui, tá? Esse diagrama de momentos vai ser em torno de PL ao quadrado sobre 8. Ah, mas e o trem tipo e tudo mais? O trem tipo tem uma aula sobre a gente consegue encaixar ele dentro do espelho ao quadrado sobre 8 com uma técnica que eu falo lá na aula do trem tipo. Quando eu faço uma viga com 2 vãos, vamos imaginar que são 2 vãos similares, né? Porque se for 2, tem 3 metros, aqui tem 25 metros no caso, tá? Mas eu tenho 2 vãos similares. O que vai acontecer é que o diagrama de momentos vai ser uma coisa assim, ó. Tá? O diagrama de momentos vai ser uma base assim. Quando eu for pensar o trem tipo daqui até aqui. Tá? Claro, quando virar para o outro lado, quando o caminho passar aqui, vai ter positivo aqui. Mas esse vai ser o diagrama de momentos. Ok? Tá? O trem tipo base de uma ponte com vários vãos vai ser isso aqui. Tá? Qual que vai ser o momento fator máximo? Tá? Aqui vai depender muito do formato exato, da posição exata e tudo mais,
mas vai ser em torno de PL ao quadrado sobre 12. Aqui é sobre 8, aqui é sobre 12. Então, o que vai acontecer é que imagina que eu tenho essa ponte, uma ponte pesava, era 2 toneladas, pesava 10 toneladas. Tá? Uma ponte sempre vai ter aqui uns 6 toneladas no banzo, nos banzos, né, o superior mais inferior, né, e umas 4 toneladas na diagonal. Eu consigo economizar nas diagonais, trabalhando com continuidade, eu até consigo mínima coisa, porque se eu tenho mais carga concentrada numa região pequena, eu consigo otimizar mais aquele aço, mas quem sabe consiga 3.8, 3.9 na questão crítica. A questão é que esse 6 aqui, como foi sobre 12 agora, vira 4 toneladas. Ok? Então a questão é menor peso a ponte, trabalhando com uma ponte contínua em vez de uma ponte simples? Não. Tem que ser em torno de 25% mais pesado. 8 contra 10, 8 vezes 1,25 para chegar em 10. Né? Ou a ponte engastada é 20% mais leve. Tá? Ou 25% mais pesado. Porque então a questão de relação de porcentagem, mas a questão é, não é menor peso. Tá? E aqui a gente entra na questão, até abordo isso no meu livro, o Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, mas a questão é o motivo que se trabalhava com estruturas biapoiadas é que uma estrutura biapoiada é mais fácil de calcular manualmente. Ok, tá? A Amazon gastava 2 toneladas a mais de aço e gastava mais mão de obra, era mais complicado. Pois é, mas o tempo que se leva para calcular uma estrutura contínua manualmente compensava pagar mais. Ok? Hoje em dia não faz o menor sentido, porque quanto tempo gasta a mais para trabalhar uma estrutura contínua? Quem sabe uns 10 segundos a mais processador. Tá? Ah, mas é um modelo complexo, não contratou um engenheiro que planeja, ele contratou um maluco que vai lá e faz 3D bonitinho, tudo mais, ok, vai gastar 1 hora de cálculo, quem sabe, de software. Não é um custo. Nossa, mas quanto de eletricidade vai gastar? Tá? Se economizar 5 kg de aço já compensa. Ok? Então, a questão é, o problema era cálculo complexo. Ok? E o engenheiro, hoje em dia, se eu for pensar, que planeja uma estrutura totalmente biapoiada, separado, ele está com uma ferramenta de cálculo muito mais avançada e está pouco se lixando e tem que fazer biapoiado. Tá? Com todas as desvantagens que biapoiado tem, tá? Com todo o problema que eu tenho por não gerar continuidade, ainda tem gente que tem que fazer muita coisa biapoiada. Claro, em pontos isso não é feito mais, porque pontos, né, uma belas que selecionam para engenheiros que trabalham pensando em otimizar mais estrutura. Né? Duas empresas fazem orçamento de uma ponte, a empresa que tenta fazer orçamento sem considerar continuidade vai fechar e não vai conseguir cliente, né? Porque vai gastar muito mais de material. Né? Imagina 20% a mais de material. Tá? Se um engenheiro economiza 20% do aço de uma estrutura metálica, por exemplo, ele triplica o lucro dessa empresa. Então, é uma questão que não faz o menor sentido trabalhar com esse caso até hoje. Né? Então, um engenheiro que ama rótulo, nossa, que lindo rótulo. Tá? Sendo que rótulo gera todos os problemas, trabalhar com biapoiado gera todos os problemas, claro, nesse caso uma rótula forçada, mas a questão é, de qualquer maneira, é uma rótula. Ok? E uma rótula é um ponto de enfraquecimento da estrutura. Tá? E a pergunta fica, por que eles enfraqueciam um ponto da estrutura? Porque era o único jeito que eles sabiam fazer. Ok? É o único jeito que a gente sabe fazer hoje em dia? Não. Tá? Mas, quando eu chegar alguém para você falar, eu prefiro trabalhar com estrutura, eu poderia trabalhar com contínuo, mas eu prefiro trabalhar com biapoiado, é tipo a pessoa falar, eu poderia pegar meu carro e viajar, mas eu prefiro ir de carroça. Ok? Tá? A estrutura biapoiada é a carroça do século XXI. Ok? Tá? Se for só um vão de ponta, uma ponta tem 2 apoios, ela vai ser biapoiada. Mas a partir do momento que a gente tem 3 apoios, seja de uma ponta, seja de uma viga, seja de qualquer outra coisa, o ideal é planejar a ligação de maneira a gerar uma continuidade muito melhor do que tentar se limitar a biapoiado. Okay? Até mesmo no caso de um pilar passante, né? Ponte não é o caso, né? Porque ponte, todos os apoios morrem na base da ponte, né? Na base da viga. Se for falar de um pilar passante, isso vai acontecer em prédios e tudo mais, tem métodos também de gerar engaste, não é uma questão complexa, são muitas vezes modificar a geometria da obra e sim gerar custos pesados. Claro, uma ligação engastada entre um pilar e uma viga é muito mais cara, né? Uma emenda engastada entre vigas é muito mais cara, mas isso a gente consegue evitar tranquilamente hoje em dia. Tá? Quer saber mais sobre isso? A primeira coisa, eu recomendo que você leia o livro Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, onde eu abordo justamente essa questão de isostático e hiperestático, né? E por que isostático a gente trabalha só quando não tem outra opção.
E, claro, isso aqui é para ir para a parte de metálicas, como a gente utiliza metálicas e estruturas de ligações sem gastar os olhos da cara em ligações complexas, eu tenho curso de metálicas que está aqui dos lados. Ok? Eu só mudei as logos deles e tudo mais, mas a questão é, nos cursos aqui do lado, eles são separados em básico e avançado. Ok? Você também pode comprar pacotes de 2 ou mais cursos e também pode comprar módulos específicos, tudo lá no meu site, que também os meus livros estão à venda lá no meu site. Desce na descrição aí embaixo, vai ter o Linktree, que vai ter o meu site e vai ter todo o meu material à venda, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.